E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Obrigado por você que clicou nesse link. Se você puder, compartilhe com o máximo de pessoas, já dá um joinha e ativa os sininhos aí das notificações. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e nos apoia em nosso trabalho aqui, tá bom? Como vocês viram aí hoje, o tema de hoje é a esperança. O que é esperança para você? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? O que significa a palavra esperança? O que isso te faz, te remete na tua vida? Eu quero ler um texto que tem em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, diz assim: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho certo de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nós precisamos ter essa esperança em nossa vida. A expectativa do encontro com o nosso Senhor. Daquilo que Ele promete a todos nós através da palavra dEle. Nós precisamos ter isso ardendo dentro de nós. Essa esperança do encontro, essa esperança da vida eterna, essa esperança de que um dia cessará todo pranto. E a palavra de Deus diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tito, quero ler Tito aqui agora. Vocês estão ouvindo aí passarinho, nós estamos com um ninho de passarinho aqui em cima do nosso estúdio. De vez em quando eles despertam. Tito capítulo 2, versículo 13 diz assim: Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Onde você está colocando a tua esperança? O que você tem esperado? Qual tem sido o teu anseio? Qual tem sido a sua preocupação? O que você tem refletido nesses dias com tudo que você está vivendo? Nós precisamos aguardar no Senhor. Salmos capítulo 27. Versículo 1 diz assim: Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregamos Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Cilícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmone, e costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos,
perto do qual estava a cidade de Laceia. Eu vou continuar a leitura já. Aqui, o apóstolo Paulo estava preso e ele pediu para que fosse julgado ele em Roma. Então ele estava a caminho, né? Como se fosse uma segunda instância, né? Da justiça. E ele passou uma dificuldade nessa navegação. Mas ele sabia que ele chegaria até onde ele tinha que chegar, porque Deus havia falado. E ele teve essa esperança de chegar lá. A tempestade se levantou, muitos entraram em desespero, mas o apóstolo Paulo sabia que ele deveria chegar lá. Essa é dessa forma que nós precisamos viver. Se Deus determinou algo, nós precisamos confiar que aquilo que ele disse vai acontecer. Versículo 9 diz assim: passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só ao navio e à carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Eles não confiaram no que Paulo tinha dito. Paulo disse que essa navegação seria dificultosa, mas o responsável não quis. Ele preferiu acreditar no que o responsável pelo barco, né, pelo mestre do barco, estava dizendo. Então ele permanece no barco. Permanece e aí eles enfrentam uma grande tempestade. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas assim, foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o barco. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. As pessoas começaram a entrar em desespero. Como muitas vezes nós não vemos saída para o que estamos vivendo e nos desesperamos. E fato é, nós precisamos, nesse momento, confiar no Senhor. Manter a calma, clamar a Deus e deixar que Ele cuide de nós. Não podemos entrar em desespero, porque o desespero não nos faz enxergar saída. Versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido, a mim, e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então, irmãos, Paulo foi afagado pelo próprio Deus. Um anjo do Senhor aparece a ele e diz para ele não temer, para ele se acalmar, que ele deveria chegar onde ele estava caminhando. Ele ia chegar no destino. E nós precisamos confiar quando Deus nos dá uma palavra. Quando Deus estabelece algo para nós, nós precisamos confiar. Quero ler mais um texto que está em 1 João. Se você puder, leia o contexto
esse capítulo 27 de Atos. Você vai ver que Paulo chega no final. E onde ele chega, Deus ainda o usa. Naquela ilha onde ele chega, após o naufrágio do navio, ele é usado por Deus para alcançar vidas naquele lugar. Deus usou daquela tempestade para glorificar o nome dele. Então talvez Deus permitiu uma tempestade na tua vida para que você glorifique o nome dele. Agora, 1 João capítulo 5, versículo 11 em diante diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Creia, meu irmão. Creia que o Senhor está no controle, que você não está sozinho. Deus não nos desampara. Nós precisamos estar firmes, crendo no Senhor, crendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que nós precisamos depositar a nossa esperança e confiança no Senhor. Salmo 119. Versículo 81. Salmo 119, versículo 81, diz assim: Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Que você possa esperar na palavra do Senhor. Que você possa confiar naquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Não temas, o Senhor é contigo. Creia, mantenha a esperança viva. Adore o Senhor, glorifique o nome dEle, porque Ele é bom. Amém? Precisamos ter esperança em Deus. Não deixe que as tribulações, não deixe que as tempestades que se levantam apague a esperança que você tem nele. Mas permaneça firme, crendo e esperando. Que Deus te abençoe. Obrigado por você que ficou até o fim. Se isso faz sentido para você, comenta aqui, curte, espalhe o vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.